Como disse no início da nossa missa, neste domingo nós celebramos a solenidade destes dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. E acontece assim sempre que é uma solenidade, ou nos domingos do tempo comum, substitui-se a celebração ordinária dos domingos, é domingo à mesma, mas pela importância que esta solenidade tem, as orações e as leituras são próprias desta solenidade. A Igreja desde sempre celebrou São Pedro e São Paulo juntos. Eles depois cada um tem uma festa separada. Em fevereiro nós celebramos no dia 22 a cadeira de São Pedro e no dia 25 de janeiro a conversão de São Paulo. Mas, como a Igreja celebra sempre o martírio, celebra-se neste dia 29, porque segundo a tradição, foi neste dia 29 de junho do ano 67 que os dois foram martirizados. Nós não falamos de dois irmãos, não falamos de dois dos primeiros apóstolos de Jesus, nós falamos de duas pessoas com personalidades muito diferentes, com experiências muito diferentes, com modos de ver a Igreja muito diferentes. Mas eles tiveram sempre esta lucidez de perceberam que não eram incompatíveis. E isto é o mais bonito quando nós lidamos com pessoas que não pensam da mesma maneira que nós, sobretudo quando estamos numa causa comum e uma causa tão forte como a da Igreja de Jesus Cristo. Não se afastaram, não foi cada um para o seu lado, nenhum dos dois desistiu, os dois perceberam que eram importantes na Igreja que Jesus tinha fundado. Percebiam que cabiam os dois. E cabem porque não estão em função um do outro, mas em função de Jesus Cristo que os chamou e ao serviço da Igreja para o qual Cristo os envia. As leituras de hoje ajudam-nos a compreender isto mesmo. Eles, e hoje nós, somos chamados por Cristo e somos enviados para servir a Igreja. Na primeira leitura, Pedro, preso por causa de Jesus e do Evangelho. Não está preso porque era corrupto, não foi preso porque andava a sublevar o país, não foi preso porque roubou, preso por causa de andar a anunciar o Evangelho de Jesus, como Paulo, que vai dizer prisioneiro por causa de Jesus e do seu Evangelho. Pedro, preso por causa de Jesus e do seu Evangelho. E enquanto isso, o que é que a Igreja faz? Reza. A Igreja reza insistentemente por Pedro. A Igreja coloca-se em oração. Nós, nos Atos dos Apóstolos, vamos ouvindo vários relatos em que, por exemplo, no Pentecostes, a Igreja permanecia unida em oração. Nos resumos das primeiras comunidades cristãs, dizíamos que as comunidades eram fiéis à oração. Mas aqui nós vemos a Igreja a rezar por uma intenção. Está a rezar por Pedro. E isto mostra a importância da oração para sustentar não só a nossa vida, mas também para sustentar a estrutura, a própria Igreja. Porquê? Porque a Igreja é feita de seres humanos como nós. A Igreja tem muita podridão. E a podridão não são os outros. Somos nós. Com os nossos maus exemplos, com as nossas negligências, com os nossos virar as costas, com os nossos contratestemunhos. Aqui batemos com a mão no peito, estendemos as mãos para receber a comunhão e lá fora a língua a dizer mal uns dos outros e a infernizar a vida dos outros. Na Igreja todos muitos santos, no prédio falem os vizinhos. Portanto, aí precisamos de rezar não só por nós, pela nossa saúde, para que os exames corram bem, para que eu entre na universidade, para que eu não perca o emprego, para que os meus netinhos andem sempre no caminho de Deus. Por isso, mas também temos que rezar pela estrutura, pela Igreja, à qual nós todos pertencemos pelo batismo.
Uma igreja que não é de Pedro, nem de Paulo, nem de Tiago, nem de Filipe, não é de nenhum dos apóstolos, nem do Papa Leão XIV. A igreja é de Jesus Cristo. Ele é que a fundou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não diz a Pedro, vou ajudar-te a construir a tua igreja. Diz, não, sobre esta pedra edificarei a igreja que é minha. Portanto, a importância da oração. A oração que sustenta não só a nossa vida, mas também que sustenta a estrutura à qual nós pertencemos como batizados, que é a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia os 150 salmos, e há um salmo que é o Salmo 129, que nós rezamos, ainda o rezamos na passada quinta-feira, na hora intermédia, é o Salmo 129, que diz assim, ouçam o Salmo para depois verem a explicação que Santo Agostinho vai dar dele. Diz assim o Salmo: quanta guerra me fizeram desde a minha juventude, que o diga Israel. Quanta guerra me fizeram desde a minha juventude, mas não conseguiram vencer-me. Lavraram sobre o meu dorso, abrindo compridos sulcos, mas o Senhor, que é justo, libertou-me das cordas dos ímpios. Santo Agostinho deu-se ao trabalho de comentar os 150 salmos. Um por um. Comentou os 150 salmos. E quando chegou a este salmo, ao Salmo 129, Santo Agostinho escreve: a Igreja fala dos seus sofrimentos. Quanta guerra me fizeram desde a minha juventude. A Igreja fala, é assim que ele interpreta este salmo, a Igreja fala dos seus sofrimentos. E continua o seu comentário. E no final faz uma pergunta: e que há de fazer a Igreja? Resposta de Santo Agostinho: suportar até ao fim. A Igreja fala dos seus sofrimentos, dizia Santo Agostinho. Mas atenção, os sofrimentos da Igreja não se resumem a ataques. Há os defensores, não é? Estão sempre à defesa no jogo, sempre à defesa. Ei, isto é ataque, não, isto é maldade, isto é de quem não gosta, isto vem dos ateus, isto é ataque. Não, também não é bem assim. Não foram 1000, foram só 999. Não, assim, estão a ver os guarda-redes, sempre a ver, se apanham todas as bolas. Não, os sofrimentos da Igreja não são só as feridas. Não são os ataques, são as feridas. Estes é que são os sofrimentos da Igreja. As feridas, as causadas e as que causa. Nós estamos a sair de processos difíceis na Igreja, em que a Igreja feriu, em que os seus membros feriram. E estamos constantemente a ser chamados por causa disso. Este vai à Igreja, mas porta-se desta maneira. Este diz que é católico, mas depois faz isto. A Igreja fala dos seus sofrimentos. Os nossos sofrimentos, os sofrimentos da Igreja não são ataques, são feridas. As que causam à Igreja, mas também, infelizmente e com vergonha, as que nós, membros da Igreja, marcamos com mais força ou menos força na vida dos outros. Então hoje a primeira leitura diz-nos: reza pelos sofrimentos da Igreja. Do que vês de bom, agradece a Deus. Do que vês menos bom, em vez de criticar e propagar, reza a Deus para que transforme o mal em bem. A segunda leitura é uma carta de São Paulo, preso, em que ele, de uma forma autobiográfica, fala do que foi a sua vida ao serviço do Evangelho. Pedro e Paulo passaram os últimos anos da sua vida presos em Roma. E São Paulo, preso por causa do Evangelho, não deixa de escrever as suas cartas. São chamadas as cartas do cativeiro, de quando ele estava preso. Paulo, mesmo preso, continua a evangelizar, continua a escrever as cartas às comunidades. E nesta passagem que nós escutamos, ele reconhece que Deus, apesar das tribulações e das dificuldades, nunca abandona os que estão ao serviço do Evangelho. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força. Diz-nos então a segunda leitura que nós, batizados,
Não temos estatuto de reformados, ok? Não há batizados eméritos, não há batizados reformados, isso não existe. Nós não nos podemos demitir de anunciar o Evangelho. E mais importante ainda, diz-nos hoje São Paulo, estejas tu onde estiveres e em que circunstâncias estiveres, aproveita para dar testemunho de Jesus. Estás no hospital, doente, dá testemunho de Jesus. Trabalhas no hospital, dá testemunho de Jesus. És professor ou professora, dá testemunho de Jesus. És aluno ou aluna, dá testemunho de Jesus. És pai ou mãe de família, dá testemunho de Jesus. Sejam quais forem, estás numa cadeira de rodas, dá testemunho de Jesus. Seja qual for a situação da nossa vida. São Paulo, mesmo preso, encadeado, tinha umas cadeias nos pés, era uma prisão domiciliária, mas tinha umas cadeias, não podia sair. São Paulo não deixa dizer, agora estou aqui, já não posso fazer nada. Podes fazer muito, podes sempre rezar pela Igreja e dar o teu humilde testemunho do anúncio do Evangelho. Quem dera que todos nós, no final da nossa vida, com mais ou menos idade, pudéssemos dizer ou tornar como real a expressão de São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ou seja, fiz tudo o que estava ao meu alcance para que Jesus fosse mais longe. Pena é que por nossa culpa o Evangelho não chegue mais longe. E em vez de levarmos o Evangelho mais longe, bloqueamos. Ele chega a nós e nós, em vez de o passarmos ao outro, bloqueamos. Nós não somos santos, sendo indiferentes ou achando que isso é missão para os outros. O Evangelho é muito parecido com o da semana passada, mas na versão de São Mateus, que foi a que nós escutamos agora, depois das perguntas de Jesus, há a confirmação da autoridade que Jesus dá a Pedro em ser o responsável pela Igreja. Não o dono, não é o dono da Igreja, o servidor da Igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. A Pedro respeita-se. Bem perceberam os apóstolos, bem percebeu Paulo, bem perceberam as primeiras comunidades cristãs. A Pedro respeita-se. Podemos discordar, mas respeita-se. Quantos de nós, na nossa juventude, não discordámos das opiniões dos nossos pais? Batemos nos nossos pais? Respeitámos. Não era a nossa maneira de ver. Não nos deixavam ir onde nós queríamos. Eles achavam que nós nos íamos perder numa noite de discoteca e nós achávamos que ia ser o maior momento da noite. Os nossos pais não nos deixavam ir e nós batíamos neles. Agora já se bate. Agora já se bate, já. Já se bate. Não fiquem assim, sim. A gente ouve. Mata-se. Há uns anos atrás, um miúdo matou-se, porque a mãe não o deixou sair à noite. O miúdo matou-se. A Pedro respeita-se. Na tradição católica, o Papa é o sucessor de Pedro. Não é o sucessor do anterior. Não é o sucessor do anterior. É o sucessor de Pedro. A referência é Pedro, não é o antecessor. Porque a gente, por exemplo, gostávamos muito que o Papa Leão XIV estava tudo, vai ser como o Papa Francisco, Não, mas ele não tem que ser sucessor do Francisco. Que senão o Francisco tinha que ser sucessor do Bento XVI. E quem não gostou do Bento XVI ia ter um Papa que não ia gostar. Não é o nosso critério. O Papa não é sucessor do anterior. O Papa é sucessor de Pedro. O Papa é aquele que sucede a Pedro na missão de garantir a unidade da fé e da comunhão. E é por isso que nós todos os dias rezamos na missa pelo Papa. Porque ele é garantia da unidade da fé e da comunhão de todas as igrejas. Portanto, a Pedro respeita-se. Nós hoje rezamos pela Igreja, por cada um de nós que somos os seus membros, obviamente. Quando nós falamos da Igreja, nunca podemos pensar só na hierarquia da Igreja, porque a hierarquia da Igreja está ao serviço, ao nosso serviço. O Papa esta semana dizia aos bispos, vocês não se esqueçam que antes de serem pastores fazem parte do rebanho. Os padres também fazem parte do rebanho.
Os bispos também fazem parte do rebanho. O próprio Papa é Papa, mas saiu de onde? Do rebanho. Saímos todos do rebanho. E vamos pedir pela Igreja e por cada um de nós para que sintamos em nós a responsabilidade de levar o Evangelho de Jesus mais longe e de o fazermos com coragem e apesar das dificuldades. Que assim seja.